A casa que minha mãe morava não tinha muro, né? Igual algumas casas aqui ainda são assim, mas são raras, né? Mas não tinha muro, então ele achou demais aquilo, né? Vou numa casa que não tem muro, né? Eu sento e entro à vontade, assim. Isso quando eu fui agora em São Raimundo, eu participei do festival internacional lá em São Raimundo do Nonato, na Serra da Capivara. Eu, em muitas casas que eu fui, não tinha muro, eu achei demais, você entrava direto assim nas casas e ficava à vontade, né? Então, daí o Tom Zé foi o primeiro lance da minha vida assim que eu pirei, foi quando eu conheci o Tom Zé. Porque o Tom Zé está na macrobiótica, até hoje, né? Só come grãozinho. Imagine 5 caras saindo de São Miguel, porque naquela época não tinha metrô, não. A gente ia sair de São Miguel, pegar 2 busão, sair de manhã, para sair nas Perdizes, do outro lado da cidade, né? Lá perto de Apuc e tal, que é longe. Onde morava o Auro de Campos, onde o Augusto de Campos mora ali. Imagina, primeiro ensaio, primeira coisa chocante que o Tom Zé vem com os metáxicos, Dona Bahia, é aquela coisa da música, a música de vanguarda, então não toca tudo, o baterista chegava e falava, menino, Mirandinha, toque só a caixinha, Mirandinha, faça só, tá muito bom, Mirandinha, não precisa fazer palavra, toque só isso aqui. Edivaldo, você vai tocar cavaquinho, tem 2 notas, tem uma nota no começo e outra no fim. Você tem que só lembrar que tem uma no começo, você só vai tocar 2 notas, essa aqui e a outra no final. Pra gente, cara, aquilo era um universo completamente maluco, mas que funcionava. Era super interessante, funcionava. E os violões tocavam muito menos, curto, baixo, tudo devagarzinho, tudo aqueles fraseados. E pra gente que, pô, eu queria tocar, mais rock and roll, vamos embora. Não, primeiramente já foi esse choque. O segundo era a macrobiótica, porque, imagine, 5 caras da periferia, todo bicho de 18, 19 anos de idade, desesperado de fome, chegando naquele lugar, aí ficava dar grãozinho pra você comer. Era quase impossível você ficar comendo aquele grãozinho. Por sorte dele, nossa, tinha uma moça que trabalhava com ele, chamada Agostinha, que era de Guaianazes, uma baiana, que fazia uma comida da hora. Ela falou, deixa que eu faça a comida para os meninos. Aí salvou. Aí podemos ensaiar, e fomos para esse festival, onde participou também, onde cantava com ele o Vicente Barreto, grande compositor brasileiro. E a gente abriu o show, foi talvez o primeiro show importante que a gente fez assim, tudo molecão, 18 para 19 anos, abriu um show e depois fizemos o acompanhamento dele. Foi uma coisa fantástica, para mim foi um negócio maravilhoso. E depois, em seguida, a gente gravou um disco. Essa banda virou matéria-prima, gravou um disco que teve uma música super tocada no rádio na época, chamada Maria Gasolina, que a gente falava, brincava das minas que só gostavam de andar de carro, as coisas. E a gente nunca teve carro, então era difícil de arrumar. Então fez uma música para se divertir com as meninas. E essa música tocou muito, foi lançada na época no Fantástico, no Silvio Santos, no Raul Gil, Bolinha. Nessa época eu conheci o Raul Seixas, porque o Raul fazia muitos esses programas de televisão, fazia muitos esses programas, a gente conhecia todo mundo, né? A gente era novinho e chegava lá cantando com os caras. E aprendendo mais. Essa banda fez o primeiro disco, depois fez um outro na CBS, que é hoje a Sony, e a gente já estava abrindo, porque era um repertório que mais para o mercado do que um repertório que a gente queria fazer, que eu principalmente queria fazer, um repertório. Eu sempre gostei tanto da música brasileira e tal, e a gente fazia umas coisas que eram muito. Eu acho que a gente. Tentativas, porque essa coisa mercadológica, o Secos e Molhados tinha estourado. Era a banda que vendia mais discos no Brasil, e era uma coisa excepcional, né? Em Mato Grosso, aquele mascarado e tudo. Então os caras achavam que tinha que lançar um monte de banda para ganhar dinheiro, para ver se fazia sucesso, essas coisas. E não dá para acontecer, sucesso não é assim. Aquela coisa do Secos e Molhados era uma coisa fantástica, um disco maravilhoso, tinha um meio genial, assim, com aquela forma diferente. Então, não era uma coisa assim, vamos fazer, né? Não é. Tinha outros ingredientes. Então a banda abriu na época, depois de alguns anos, e nós fundamos, juntamente com outras pessoas, outros caras, lá na Zona Leste, em São Miguel Paulista, que é o bairro que eu nasci e fui criado, um movimento de cultura, talvez antes do hip hop, talvez o primeiro grande movimento, um agrupamento de pessoas que faziam arte na periferia. Já chateado com esse mercado, já descontente com esse mercado, com a ditadura, obviamente, né, porque era um grupo de resistência, e também estavam acontecendo no Brasil um monte de outras coisas. O movimento de greve do ABC crescia, movimento contra a caristia, movimento de favela, as coisas dos movimentos populares estavam acontecendo no Brasil.
E aí nós começamos a conversar nos botecos lá, que a gente ficava até... Porque imagina na periferia, bicho, quem fica até de noite é vagabundo mesmo, pô. É músico, é vagabundo, que não vai trabalhar assim que nem, não, porque o cara ficar até as 12 bebendo, como é que vai trabalhar? Pegar no batente. Então, era uma forma de conversar nos botecos ali. Fechava os últimos. Normalmente era um ou outro que sobrava. Mas eu ia fechando tudo. Mas aí foi o embrião desse movimento que deu vários artistas assim, não famosos, mas pessoas que hoje continuam fazendo cultura e fazendo arte, e alguns foram virando dirigentes culturais, de oficinas culturais, de casas de cultura, outros foram para a política, outros foram para o jornalismo, tem vários, fica até com medo de citar um ou outro, porque você tem que citar todo mundo, tem um monte de caras, né? Mas assim, importantes daquela época tinha o Sacha Rabeiruan, que era uma dupla, que o Rabeiruan já é falecido, o Osnofo, parceiro meu do Matéria-Prima, tinha lá o Akira, que é parceiro meu, Akira Yamazaki, japonês, o Severino do Ramo, que também é falecido, Pedro Pérez, que também é falecido. E depois teve outros pessoal que foi chegando, que era, se eu não me engano, perto de Mogi das Cruzes, aí o pessoal da universidade começou a chegar no movimento. O Edson Tomás de Lima, Gilberto Nascimento, João Caetano. Aí começou o pessoal da universidade também. Como é que acontece isso? Se eu não me engano, a gente não está sabendo. Esse cara, porque o movimento já tinha andado, já tinha 1 ano e meio de movimento, foi fundado em 78, no final de 78, dentro de uma capela histórica lá em São Miguel Paulista, que é de 1622, que foi construída com o apoio dos índios da área. Né? Então, esse começo é mais ou menos isso aí, até nessa época, foi o primeiro contato que eu tive com o blues de verdade, assim, de ficar ouvindo, o blues e o jazz. Nós tínhamos uma amiga, a Marisete, que trabalhava na Copacabana, e ela trazia uns discos LPs, trazia um, que sobrava um para ela, né? Porque como ela mandava para a rádio, para a imprensa e tudo, aí era sempre disco, assim, pô, era Bessie Smith, Charlie Park, era Robert Johnson, era Muddy Waters, só disco bom pra caramba, mas a gente não tinha conhecimento daquilo direito, né? A gente não tinha conhecimento daquilo direito. E aquilo começou a chegar, então o que a gente fazia? A gente pegava os LPs e fazia um monte de fitas, e soltava na mão da rapaziada, vamos ouvir jazz, aí soltava na Zona Leste os negros americanos. E aí até o Matéria-Prima, essa minha banda que já tinha mudado de componentes nessa época em função dessa luta política, desses momentos, a gente começa a tentar tocar jazz, imagina? Os moleques doidos da periferia queriam tocar, já queria tocar, aí primeiro o saxofone que entra na banda, que é o Héder, o Tizil, o Osnofo que eu citei, a banda começa a ficar uma banda mais... aí a gente começa a tocar para estudante. Com a criação desse movimento, a gente nunca ganhou nada de entidade, de publicidade, né? Não tinha essa coisa, patrocínio, essas coisas. Então a gente saía pra rua pra tocar sempre, desde os 20 anos que eu toco profissionalmente, assim, pra ganhar mesmo, pra dar conta lá. Até hoje tá difícil, continuo pagando aluguel. Mas pelo menos consigo pagar aluguel, já é alguma coisa.